Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии доктор Михаил Лайтман. Добрый день всем. Михаил Синельевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватель. Como sempre, estamos num programa especial de domingo. Estamos falando com o Dr. Michael Leitman. E o tema desta semana é qual é a conexão dos mundos espirituais pelo que estamos passando hoje em dia no mundo. De acordo às perguntas que nós recebemos de vocês, é que nós determinamos os temas. Nós temos na tela mais de 30 cidades conectadas e as perguntas de vocês ao vivo vocês podem fazer durante o programa. As situações do mundo atual que vêm do mundo espiritual. A pergunta é: como se pode conectar o que passa no mundo hoje em dia com o mundo espiritual? Como se pode sobrepor este momento? O Ravi. Esse é todo o segredo e radica como podemos entender de onde provém tudo, do mundo espiritual, que relação há com a nossa vida cotidiana. Nós temos inúmeros sentidos, no começo 5 sentidos que temos, e temos um quadro que temos acerca do mundo, parece como se fosse algo que se sucede fora de nós, mas isso tudo ocorre no nosso interior. O mundo espiritual nós podemos descobrir quando saímos desses 5 sentidos, quando podemos captar o que está fora. É uma rede de forças que estão fora de nosso interior. E isto, o que nós vemos hoje em dia, nós vemos segundo nossos sentidos egoístas. São 5 sentidos, dizer a mente, por exemplo, um deles, nós captamos essa rede superior, mas vemos de uma forma inversa. O que sucede fora de nós disto, e o que significa isso é fora do nosso egoísmo, fora de nossa percepção do que nós sentimos. Nós existimos nesse mundo que parece algo especial e está conformado por uma série de forças. E é um mundo de forças que se refletem segundo os nossos desejos. Assim são os quadros que nós vemos. O que nós sentimos no sentido do olfato, tato, etc. E dentro de todos esses sentidos é que nós recebemos o quadro do mundo. Então, o que resulta disso, principalmente o sentido da visão e do olfato, são os que são mais sensíveis para poder perceber esse mundo. E, de acordo com o que nós sentimos, sabemos que há alguma relação. Mas qual? Em que consiste? Nós vemos tudo o inverso. Porque a força, o conjunto de forças superiores, são contrários ao nosso sistema egoísta. Pelo contrário, no sistema de forças superiores do mundo espiritual, há uma interação diferente do que é outorgamento. Nós atuamos de uma forma oposta a este sistema. Então, nós sentimos em uma forma muito reduzida, restringida, limitada. Este é o nosso mundo. Vem cá. Essa percepção pequena e reduzida, do que depende? De nossas centelhas, nossas faíscas? O Ravi, não, isso não tem que ver com as faíscas que há em nosso interior, senão a relação que há entre este mundo e o mundo superior. É um sistema complexo. Há uma relação que é oposta. Internamente assim se produz. Mas
depende basicamente da interação, das forças. E existe um sistema de forças egoístas que é o que existe atualmente em nosso interior e não nos permite entender nada desse mundo. Svinka, quando eu digo Vinokur, então se pode descrever essa frase que não há no mundo superior algo que não tenha esse equivalente no mundo terreno, que sempre tem um equivalente, o Rav. Há sempre uma raiz no mundo espiritual e uma força que influi sobre nosso mundo. E qual ação é a que nós temos que realizar e nós não podemos saber, porque não entendemos, porque não vemos esse mundo espiritual. Qual é esse programa geral e qual é a sua influência sobre nós? Svinka, todos os entendimentos que nós temos é um erro do que nós cometemos? O Rav, isso é um erro porque desde esse nível terreno nós não vamos poder captar qual é o mundo espiritual superior. Svinka, então eu posso dizer que isso se passou, por quê? O Rav, não. Até que você não revele todos os sistemas, quais essas forças que vêm de cima e de baixo, o descobrimento da revelação disso, de acima a baixo, então não se sucede nada. Svinka, pode nos explicar então qual é essa lei que há entre a raiz e o ramo? O Rav, a lei do ramo e da raiz poderia ser resumida da seguinte maneira: que disto há uma relação entre a raiz e o ramo em cada ação na natureza e todos esses sistemas que há em todos os níveis, o nível inanimado, vegetativo, animado e falante. Nós não vemos essa relação e não podemos dizer qual é a raiz na ação que realizamos. E cada vez podemos fazer mudanças nas raízes para que possamos melhorar essa relação da raiz particular sobre nós. E nisso consiste o estudo que nos dizem parte dos cabalistas na sabedoria da Cabala, que nos ensina e nos dá recomendações práticas de que se deve fazer para poder levar-nos a esse ponto em que vamos ser equivalentes a essa força superior e possamos influir nessa força para poder receber dela respostas completas. E isso é tudo, Moshe. E nesse tipo, há todos os tipos de tendências e situações, e queremos saber quais são as raízes espirituais disso. Isso é o que acaba de explicar. E vemos, por exemplo, acontecimentos como, por exemplo, como se passa no meio ambiente, o fogo. De onde vem o fogo no nosso mundo? Há alguma relação com o mundo espiritual? Qual é a conexão? O Rav, sim. Você pode dizer que há influências superiores que se dividem em 4 tipos. Sim, quase quanto foi que escreveram isso. Quais são esses elementos? O vento, a água, todos os tipos diferentes de forças. E Moshe, o que é o fogo então no mundo espiritual? O Rav disse, não sei a tal coisa que existe, o Rav, sim, mas não há força do fogo como nesse mundo. Não há uma relação com o que nós conhecemos em termos terrenos do que é o fogo. E no mundo da Kabbalah não tem relação com o nosso mundo. Há que revelar isto. Segundo o mundo espiritual. Então nós poderemos ver qual é a relação em que há entre as raízes e os ramos. Svinka, qual é a relação entre um outro? Como influi o outro? O Rav, sim, é claro que é a relação. Moshe, então, na pedra, por exemplo,
Em todo mundo há pedras, então quase todo o planeta Terra. De onde vem tudo isso? O Ravi diz, também no mundo espiritual também há tal coisa? O Ravi diz, digamos que no espaço há uma pedra, um meteoro, e que para você é como algo determinado. Mas o que importância tem isso, Moshe? Eu queria entender qual é isso, no que consiste que há todos esses tipos de elementos. O Ravi diz, não, isso é algo que te interessa, não a todo mundo, mas a todo tipo de matéria. Na natureza, todo tipo de manifestações, e há relações espirituais que estão escritas no livro do Zohar. E sobre todos esses elementos e na Parashá da semana. Moshe, então o que tem que ver o ouro? O Ravi diz, isso é relacionado unicamente com o ego. É assim com todos os elementos, o dinheiro também? O Ravi é, todavia, um elemento inferior. E tudo é relacionado com o ego. Eu não entendo por que necessitam coisas. O que estão me perguntando? Vai acontecer com isso algo? Vão revelar o futuro? O quê? Moshe, nós investigamos assim nesse mundo e queremos entender se tudo está relacionado com o espiritual. O Ravi, não, querem saber coisas e não vai utilizar isso em todo tipo de manipulações. Não há nada em tudo isso. Nada em nosso mundo, incluindo o nosso corpo e o ser humano, não há nada que seja sagrado. Então, o que é o material? Em tudo que é... Bom, uma pergunta do YouTube. Se há na guerra uma raiz espiritual? O Ravi, em cada coisa há uma raiz espiritual. Não há nada no mundo que não tenha uma raiz espiritual. Pelo contrário, não existiria. Pela escolha de que o mundo espiritual provém tudo, que há um controle superior sobre tudo, em diferentes graus até o nosso mundo. E então, como eu digo, não há nada em nosso mundo que não tenha uma relação com o mundo superior. Isto é algo natural. Não há nada que falar sobre isso. Como pode haver algo no nosso mundo que não vem do mundo superior? Por suposto que desde cima, que chega ao nosso mundo, desde Adão Kadmon, em todos os diferentes mundos que há, até chegar ao nosso, que é o inferior. E aí é o que se complementa esse ciclo. E quando você pergunta a respeito da raiz espiritual com respeito ao ramo nesse mundo, não quer dizer nada, porque nesse mundo é como um sistema que é confuso. Quer dizer, como se pode comparar um vaso, por exemplo, com uma representação espiritual superior? Há que descobri-lo, Svinka. Que se há uma guerra, então isso tem relação com o mundo superior, o Ravi? Sim, sim. E isso, ademais, eu quero explicar também que no nosso mundo objetivo, isso não existe, são forças tudo, que nos descrevem, ou que nos desenham algo que vemos como material, mas isso são forças espirituais. E o que eu sinto agora é em minha consciência, mas são, ao final, forças. Não há... se tornem concretos, tangíveis, é simplesmente uma ilusão, Moshe. Então há uma força espiritual, uma raiz espiritual, como nos livros, o Rav, sim, suposto sim, como em tudo. Eu quero entender os livros, então eu abro meus sentidos para chegar ao mundo superior. Sim, você pode utilizar os sentidos e pode também queimar o livro. Então, vai crer que com isso você vai ser mais inteligente? Não sei o que quer dizer com isso. Svinka. De todas as maneiras, um livro há de ser escrito pelos cabalistas, Moshe, e isso é o que nos conecta com o mundo terreno e espiritual, o Rav. Quem escreveu um livro cabalista é alguém que esteve em um alcance espiritual superior.
E se você quer alcançar esse mundo espiritual superior, você tem que alcançar esse livro, aprendê-lo, lê-lo e, ademais, implementar recomendações que façam de forma correta. É um meio para poder chegar ao mundo espiritual. É simplesmente um meio, mas por si mesmo o livro não é nada. Zinka, o livro eu me refiro que há que utilizá-lo, simplesmente há que implementá-lo. Nada além disso, nada que seja sagrado no nosso mundo, algo que seja tangível. Então, Moshe, depende como todos utilizam. E se, por exemplo, uma pessoa lava as mãos, o que significa essa ação? São símbolos. Por exemplo, lavamos as mãos. É uma ação egoísta que eu estou tratando de limpar esse egoísmo? E tratar de limpar esses desejos que há no meu pensamento. E a isso se refere limpar as mãos. Moshe, se eu faço isso no mundo espiritual, é algo que me vai corrigir? O que tem a ver isso com o mundo físico? O Rav, é para recordar a pessoa, o homem, que você tem que utilizar os seus desejos egoístas e transformá-los. Svinka, se uma pessoa tem uma intenção distinta, diferente de receber algo, o Rav, não recebe nada. Eu sinto. Este é um tema muito determinante. Eu espero que as pessoas não se confundam com isso. E que vai fazer disso deuses. E você pode fazer o que quiser, comer, manejar, o que seja. Isso é para o bem da pessoa, então se pode alcançar o mundo superior. Essa é a única condição de amar o teu próximo a ti mesmo, como a ti mesmo. Svinka, digamos que eu não leio nenhum livro, eu alcanço algum nível? O Rav, não vai alcançar nada. Moshe, pergunta, se pode contar, por favor, quais são as ações que devemos no nosso mundo e com a relação com o mundo superior? Por que se produz isso? O Rav. Não, se é do nosso mundo, não é do mundo espiritual. Moshe, se há pessoas no nosso mundo que são cegos e tem que haver algo com o mundo superior ou o quê? Que pessoas que não escutam, não veem, nós queremos levar a todos ao mundo espiritual e podemos entender então o que são. Isso é uma ordem espiritual, alguém que não escuta em nosso mundo, disse o Rav. É provável que tenha também que tem a ver com o mundo espiritual, algo que vem de cima. Como se pode corrigir? É simplesmente elevar-se ao mundo espiritual, e então isso será corrigido. E em vez da cegueira e da surdez terrenas, haverá uma correção espiritual. Vai então descobrir quais as condições de Binah, as condições de Hormah e dos diferentes mundos espirituais da visão. Svinka. Então, por isso está escrito na Torá que veremos e escutaremos? O Rav diz sim. E os profetas também eu escutei e vi. Isso se refere ao seu alcance espiritual. Moshe, a pessoa escuta, não sei, de diferentes níveis. Escuta diferentes níveis de vibração. E isso é uma questão espiritual. O que tem a ver isso com espiritualidade, Moshe? É porque, mais além dos sentidos que às vezes sim perceber, é espiritual? O Rav não. O que quer fazer é uma comparação de nossa condição terrena e todas as mudanças que há através da vida. O que sucede na raiz espiritual e superior? Não há uma questão assim.
Nós existimos aqui como em condições de um ser vivo animal, mas como isso se desenvolve não tem que ver para nada com a força superior, Moshe. Na natureza, o Criador determinou que o homem escute tantos decibéis determinados e outros. Isso é por uma razão. O Rav diz, depende do seu grau. E então poderá expandir isso, esse fim. Depende do grau do que se encontra os 125 graus espirituais. E segundo os seus cinco sentidos espirituais, de quanto se desenvolvem e se elevam de forma harmônica como um só. Izenka. Nós recebemos muitas perguntas dos cursos espirituais. Qual é a raiz espiritual do alfabeto hebraico e de outros idiomas? O Rav. Eu creio que vocês podem encontrar na internet. Descobriram ultimamente que o alfabeto egípcio, que a raiz disso é o hebraico. E dos idiomas antigos, a raiz de tudo é hebraica. E isto está escrito, não recordo onde que eu vi, mas isso é uma descoberta científica muito séria, que os egípcios se derivaram do hebraico. Adão descobriu essa relação entre ambas forças de Binah e Chokhmah. Forças que chegam de cima a baixo de maneira exponencial, de maneira e de cima a baixo também. Isso se pode revelar e se pode escrever de diferentes maneiras. Há diferentes vetores, vinca por Chokhmah e Hassadim, o Rav sim. São isso o que se somam e que se refletem no alfabeto hebraico, composto por diferentes elementos, por 4 elementos. E aí se derivam o alfabeto. Do nível de Binah, que é o desejo de receber, Zakti Binah, Zerampin e Malhut. E aqui falamos de 9 letras e 4 de Malhut. 9 de Zerampin e 4 de Malhut. 994. E depois há um parsá, é como um 0. Outros 5 elementos, outras 5 letras, que são uma tela pela qual não pode passar a luz, e essa é a base do alfabeto hebraico ou do aramaico, que é basicamente o mesmo. Eles escutam como se fossem distintos, diferentes, mas no alfabeto, esses 2 idiomas são muito próximos, aramaico e hebraico, que falam acerca da luz e do desenvolvimento do desejo. E, portanto, ambos os idiomas, o aramaico e o hebraico, se complementam. Tem basicamente o mesmo alfabeto, que são complementares. Como sucede com o desenvolvimento das forças superiores, ou como essas se manifestam?
E isso se tem a ver com os desejos, os vasos. E o hebraico tem a ver com a luz. Por exemplo, no livro do Zohar, sabemos que está escrito em aramaico. É melhor dito, o Zohar com o hebraico e o Talmud com o aramaico. Baruch Sulam, por exemplo, escreveu uma carta em aramaico, porque ele queria descrever como isso se pode definir através da luz. E a gramática é difícil e tem que estar de acordo às raízes espirituais. Por isto, até hoje em dia, que foi descrito ou descoberto por Adão, até hoje em dia, é basicamente iguais. Não mudou o livro da criação de Abraão, de 3.000 anos atrás, e outros livros que foram escritos através dos anos, assim, fazem 1.500 anos, ou qualquer deles. Tudo que faz escritos são em hebraico e aramaico. Se podem entender até hoje. E se falássemos a respeito de uma pessoa que conhecemos, alguém de quase 3.000 anos, nos ensinaria que basicamente é igual, é o mesmo idioma. Não teríamos nenhum problema de compreender-nos uns aos outros. Isto é a situação especial desse idioma. Porque o idioma, o que faz é o reflexo das ações superiores. Não há letras, não há tradução. Estamos esperando a tradução. Sem áudio no momento. Izinka. Izinka se entende como Vinocur. É um apelido. Isso é como 30% nós usamos 30% do alfabeto. Isso nós vemos nos livros. O Rav, sim, assim é o hebraico. Isso é uma coisa ou outra. Para não escrever, porque sim. Como Baruch Sulam escreveu que isso teria que ser com algum propósito, o Rav. Sim, há todo tipo de escritos não relevantes, por isso os textos especiais. Nós sabemos que tem certos simbolismos secretos. Há aí um certo alcance neles. Pontos. Símbolos que representam qual é o significado destas letras. E isso é como a música. Quem conhece isto, que podem ler as partituras, sabem que é assim. Antes
avós que entendiam isso de uma maneira. Agora tem que entender o que significam os textos e há que compreender de forma espiritual. Quando nós lemos, de acordo com o nosso contexto, nós podemos entender segundo os cinco sentidos. E os órgãos. De acordo a isto, nós temos que utilizar especiais. Então, o texto terá o significado correto. Nós dizemos que não necessitamos isso. Mas tudo está já intrínseco no alfabeto. Tudo. E, ademais, há que entender que o alfabeto mesmo não há pontos, linhas que nos ajudem a ler, mas se entona corretamente, você não vai necessitar esses pontos que há no hebraico. Então, tudo vai se esclarecer. E assim nós fazemos que o idioma seja muito mais resumido. É muito interessante no hebraico. São forças superiores que se refletem no nosso mundo. São símbolos que nós temos no nosso mundo, porque cada letra, isso não é uma letra por si mesmo, senão que é um símbolo. E isso, cada letra é um símbolo. Como um hieroglifo. Há todo tipo de elementos e representa todos os tipos de características. Por isso, a relação que temos que ter com os textos são relações muito especiais. Não devemos mudar o texto. Se quer modificar algo, segundo o idioma, tem que ser com muito cuidado. E vemos como o francês anterior, com relação ao francês atual, há muitas mudanças, mas no hebraico não. E tem letras novas ou palavras novas. O Ravi. Mas não há nenhuma raiz espiritual. Isso, por exemplo, um avião e todas as palavras que se aderiram ao hebraico. Computador, celular. Essas são palavras que se utilizam de forma terrena. O que existe de forma natural em nosso mundo, há uma raiz espiritual. E por isso, esses nomes estão escritos de uma forma precisa. Moshe, há um outro tema que nós sabemos que no mundo espiritual há anjos e o que passam com os animais. Você se preparou? Digamos, um cão que é amigo da pessoa, do homem. Isso poderia ser como um anjo para um cabalista? Existem cães? O Ravi diz, tudo que há no mundo espiritual se reflete também no mundo terreno, cada coisa. Um cão e todos os animais que existem no nosso mundo, obviamente, tem uma raiz espiritual, como a pessoa. Que quer dizer que é mais próximo, mais afastado, mais longe? Moshe, há todos os tipos de forças espirituais neles e regras? O Ravi diz sim. E que então, pergunta Moshe, você pode explicar? O Ravi, há todo tipo de forças e regras no nosso mundo e há
alma a um corpo. E todo tipo de corpos que estão interrelacionados. Moshe, e quanto aos animais, a todo tipo de manifestações, todo tipo de forças, não é algo primitivo? O Rav. Um cão no nosso mundo é mais primitivo que a sua raiz espiritual. Mas o cão, ele é mais simpático que falarmos unicamente de força. O Rav diz, não, simplesmente você não conhece. É algo mais sério que isso. A questão é que cada raiz espiritual se reflete em seu ramo, mas de maneira mínima. Como o homem espiritual se reflete no mundo terreno. O que nós temos desta força espiritual é simplesmente algo mínimo, quase nada. É uma pequena representação. Svinka, Kevenukur. O que significa isso, que o homem está feito à sua semelhança? O Rav. Não a nós, se refere ao homem espiritual. Tudo que está escrito na Torá, no Tanar, tudo fala acerca do mundo espiritual, o mundo superior, não do nosso mundo para nada, em nenhuma parte, em nenhuma outra palavra sobre isso. Svinka, nada? O Rav diz, não. O homem é alma geral, que é equivalência, se encontra a equivalência dessa força de doação, otorgamento, um vaso, um desejo, e que se chama homem, Adão. De acordo com o seu propósito na vida, o que tem que alcançar essa equivalência com o Criador. Moshe, nós falamos de forças, em nosso mundo há todo tipo de forças que não se descobre. Vibrações, eletricidades, o que significa isso? O que simboliza o Rav? Nós vamos começar a estudar no Zohar, e desde o princípio até o fim, de acordo a Parashá em cada semana, e há explicações acerca do que é eletricidade. O Rav é algo mais próximo ao mundo espiritual, diz Moshe. O Rav diz sim. Não que seja necessariamente próximo à força superior, mas se parecem semelhantes. Boris. O que significa, por exemplo, as lágrimas e os dentes? É algo a ver com o mundo espiritual? Que relação? O Rav diz, é algo que se utiliza em seu meio, que são as lágrimas. As lágrimas é algo extra, que não podemos utilizá-lo corretamente. Por isso se revelam e saem do corpo como algo extra, como algo que sobra, porque nós não utilizamos de uma forma positiva. E os dentes são diferentes desenvolvimentos que há na pessoa. Moshe. O que há também todo tipo de montanhas, isso são o quê? Como se representam como a sua vida, ascensos e descensos para a sua vida? Sim, depende do ego, superior ou inferior. O Moshe, todos esses ascensos e descensos, é como se poderia explicar. Svinka, como se pode dizer que é uma geografia cabalística? O Rav, não tem que ocupar-se disso. Eu tenho temor que com esse programa nós vamos confundir todo mundo. Nós vemos aqui Balchan, Nuremberg, Hungria, sul da Rússia e Moscou. Eu vejo a todos, eu quero dizer. Arcova também. E eu quero dizer que não necessitam tudo isso. Simplesmente temos que alcançar essa raiz superior, espiritual, e aí tudo vai se revelar. E 1000 vezes explicando tudo isso, mas não vai haver uma percepção correta. Não com esse tipo de
todo tipo de histórias, eles vão poder entender isso. E vem cá. Se quem estão vendo esses programas não vai entender que é cada elemento, que não é a palavra em si mesmo, senão o que representa, se pode resumir então atrás de cada coisa e coisas? Sim, isso é o que necessita, mas tampouco podemos revelar essas forças até que cheguemos a um nível espiritual correto. Moshe, Igor pergunta, uma pergunta longa, sobre algo que existe no mundo espiritual, que é uma raiz aí, sobre no mundo espiritual há unicamente condições de outorgamento, doação e altruísmo. Há forças que podem atuar de forma egoísta e há forças que são o contrário, de bendição, de sabedoria, de amor, outorgamento, doação. São dois tipos de forças que existem no universo. O Moshe, isso também no mundo espiritual? Precisamente no mundo espiritual, essa força positiva, ou de que há um sistema de forças e uma força negativa, de esquerda e direita. E existem ambas de uma forma paralela, e entre ambos nós existimos. E a nossa escolha, através dessas possibilidades de escolher, de nosso livre-arbítrio, nós vamos poder ver em que proporção nós vamos poder atuar de forma esquerda ou direita, qual é a força que exerce mais força sobre nós. E vem que aqui afinal é só um propósito e uma só raiz? O Ravi diz, unicamente assim, não podemos escapar disso, chegar a um só propósito. Nós podemos conectarmos à força esquerda e vamos sofrer muito. Mas também para nós é assim e também aos demais. E então o melhor é comprometer-nos a existir em um sistema de uma dezena, em um grupo. Então nós vamos caminhar e dirigir-nos à força da direita, a força positiva. Moshe, de onde vêm essas forças, esses sistemas? Simplesmente chegam do Criador? É assim, o Ravi vai desenhar. Moshe, assim como o criado capta o Criador, o Ravi desenhando. Temos o Criador, escrevendo em russo. E daí surge uma linha e outra paralela, e entre ambas linhas nós existimos. E temos que dirigir-nos a atrair a linha direita. E a linha esquerda todo o tempo nos vai tratar de atrair, mas contra isso nós temos que fazer pressão e dirigir-nos à força positiva da linha direita. Utilizar ao máximo essa força esquerda como se fosse a direita e vamos chegar a esse centro dessa força do meio, esta linha na qual nós vamos trabalhar. Moshe, uma olhada no nosso mundo, as pessoas sentem isso, o que pode ser recomendado? Se nesse nível pode atuar ou unicamente no mundo espiritual, e aí se pode reverter essa condição assim mesmo? O Ravi diz, unicamente quando nós nos dirigimos à direita, nós podemos repelir ou contradizer todos esses pensamentos negativos que existem.
é simplesmente o desejo da pessoa. Há muitas forças e nós falamos, afinal de contas, de desejo. Moshe, se alguém deseja mal ao outro, isso ocorre? Sim, isso influi, o Ravi diz. Sim, a diferença é quem é mais forte. Você no teu desenvolvimento ou a outra pessoa. Mas de todas as maneiras, influi. Moshe, e se há um grupo de pessoas que se ocupam disso? Sim, mas depende. Um cabalista se encontra numa dezena, não importa quem quer afetá-lo, se há uma força que o protege. Boris, de onde chega a palavra espiritualidade? E Ruar do hebraico. O Ravi diz, este é como vento. Boris, é parecido com o russo. O Ravi diz, sim, é como uma inspiração, uma força. Moshe, é Nefesh, então esse é o mesmo nível do inerte? O Ravi. Como se diz em hebraico? Não, eu não sei, não há que traduzir. São 5 níveis de alma do que nós falamos. Isvinka Givenukur. São sistemas de palavra, mais de 200, e que ao final tem que ver com o mesmo e tem o significado. O Ravi diz sim, inclusive menos. Então, Moshe, então Neshama, a alma, o Ravi, Neshama, em qualquer grau, se chama alma. Neshama é a condição interna do homem, que é o seu desejo. Isso é preenchido. Esse desejo que é preenchido é chamado Neshama, alma. Qual é a raiz espiritual dos dinheiro? Zinka diz que Kisuf. O Rav Kisuf é Massar ou tela. Se você tem uma tela que é por dinheiro, a palavra em hebraico é o que dá o significado, o que quer dizer. Cada objeto quer dizer, dinheiro significa que o que faz é nivelar algo que não está corrigido. Esse é o significado de kesef, de dinheiro. Então, se não há um grau de nivelar isso, significa que há uma dívida, sim, algo que não está corrigido e que há dúvidas com respeito ao mundo espiritual, entrar em déficit. Sim, há todo tipo de déficit no mundo espiritual. Por certo, a economia espiritual é muito interessante. Zinka. Sim, o Ravi. Tem que ver com a luz retornante, com todo tipo de intenções com a luz. Então, aqui como se pode ressarcir isso? O Ravi, nós, depois de 50 anos eliminando essas dívidas, essas dúvidas, não há aqui o interesse? O Ravi, não há interesse. Não, é uma questão complexa, mas não há um interesse, como já existe uma porcentagem, como existe no banco. Não vamos entrar agora nesse tema, mas há muitos materiais escritos sobre isso, Moshe. Se o cabalista fosse um economista, um cabalista poderia escrever uma nova economia, Ravi. Eu não vejo quem pode ocupar-se disso, mas sim.
Hoje em dia, a economia que quer vai escrever o que coisa, não há leis, não há regras. Se nós passar a isso, nós não referimos como regras, mas com regras com desejo de receber, massar a tela, a luz refletida, até quanto um recebe, até quando dá, quanto receberia, quanto poderia receber, se poderia dar ao outro, e assim sucessivamente. Quer dizer, aqui fazemos todos os tipos de cálculos acerca das ações positivas e negativas. Não acerca do quanto déficit há, senão que alguém lhe deu, e ele deu a outra pessoa, e eu faço para que receba algo dessa pessoa. Eu vejo isso no mundo espiritual, eu não tenho que receber nada, eu estou dando a outra pessoa receber algo. Essa possibilidade. Então, isso é terreno, e segundo é o ego que eu lhe dou, mas eu recebo algo disso, e é simplesmente eu estou dando sem esperar receber nada. O Ravi, sim, isso é algo espiritual. Moshe, e a economia espiritual é muito mais fácil? O Rav, sim, obviamente não há cálculo com relação às pessoas, simplesmente se doa e já. Nós vamos chegar a isso de forma natural num grupo, Moshe? E isso é algo que temos que entender, que é assim, que temos que implementá-lo, é assim e assim. Moshe, é como os animais que sucedem no mundo nosso, que sabem que tem que comer e os fazem de forma natural, sem pensar demasiado? Sim, esse é o mundo na natureza, Svinka, Vinocor, né? Sim, quando nós estamos num nível baixo e não tratamos de avançar, então nós estamos perdidos. O Ravi, sim, supostamente. A maior controle sobre essas coisas negativas que estão todo o tempo tratando de roubar e tomar do outro. Tem uma pergunta aqui de Julian, de Kiev. Eu li os escritos do Rabash que quando nós prolongamos um processo, há uma clipá, há uma casca que nos deixa desenvolver. E não há tempo na espiritualidade, tudo está pré-determinado. Há um movimento, assim como há de forma direta, do passado ao futuro. E também através do futuro nós podemos mudar o passado. Isso é uma questão que está interconectada e que se alterna. E é em ambos sentidos. Há algo assim física, que se nós, por exemplo, podemos determinar o que vamos medir, se as ondas, se os elétrons. Então, de forma de antemão, nós podemos determinar qual vai ser o resultado final. Qual vai ser esse instrumento, essa máquina que vamos poder medir. Então, de antemão, vamos saber como vou pensar, o que eu vou revelar. Assim eu posso medir algo de forma particular ou de forma geral. Na Kabbalah, isso é de como ocorre. Uma pergunta de Svinka. Qual é a raiz da aspereza? É uma condição muito positiva. Façam o menos possível e vão cometer menos erros. Pereza vai ser simplesmente um cálculo correto de quanto vale a pena cada ação. Boris, desculpem, amigos, que é pereza. O que vai passar é algo que é importante, que poderíamos fazer? Não importa se não é indispensável. Então, não. É melhor que não faça nada, é melhor pensa primeiro. Internamente você tem que entender tudo isso. Tudo o que faz, para que eu faz, para que nasceste. Não para fazer todos os tipos de ações físicas. Por isso é que corrompem nosso mundo. Porque nós podemos fazer, aliás, preguiça.
Bom, é único ou é único? Por que há tantas forças diversas em nosso mundo? Não, há duas forças, a força do Criador, que é uma força de outorgamento, e a condição oposta, que se chama o criado, que é a condição de recebimento, de recepção. Todo o resto são outro tipo de mudanças, que há uma combinação dessas duas forças. A parte dessas duas não há nada além, é menos e mais. O Rav é o sentido de humor no mundo espiritual. O Rav diz, os cabalistas ficam encantados esse termo. Qual é o sentido do humor? Perguntou o aluno. Quando a mente, responde o Rav, encontra algo especial que não é racional no seu nível e encontra, assim, uma solução por em cima do nível em que se encontra. Essa é uma solução, algo brilhante. É algo, uma condição brilhante da mente. Moshe, isso é muito por cima da razão? Sim, quando você passa acima do seu pensamento mecânico, então é assim como existe, em um nível superior. Por isso os cômicos, os humoristas contam um monte de histórias interessantes, porque são histórias duras, mas os cabalistas se reconhecem como uma parte muito importante. Então, eu pergunto, quais são as virtudes de uma pessoa que ela deve ter? O Rav diz, se você é um cientista, se você é um escritor, e obtém todos os tipos de características especiais. Mas o que é uma pessoa que tem muitas qualidades? Svinka, para que se lhe deram qualidades especiais ou talentos especiais às pessoas? O Rav diz, todas as pessoas são muito diferentes, cada uma tem seus próprios talentos, simplesmente não revelam, e inclusive pode ser que o anulem. E em cada um há um talento especial próprio. E se nós vamos educar corretamente as pessoas, em cada um vai se revelar algo tão especial que não há em outra pessoa. Então, o homem vai ser semelhante ao Criador, precisamente nesse ponto especial. A igualdade, isso é algo pelo que se lutou no mundo. O Rav, não pode haver igualdade unicamente com respeito ao Criador, em relação a Ele, porque aí é que nós somos iguais, como os filhos com relação às suas mães, somente em relação ao Criador. Por agora, nós todos somos muito diferentes, em outra condição não vai haver diferença. Não há, mas por agora não há sequer nenhuma relação de como podemos medir-nos, unicamente quando nos medirmos com respeito ao Criador. Então vamos ser todos iguais com respeito a Ele. Izinka, então nós podemos ser iguais no seu anseio a chegar a Ele? Não, o Rav diz, nem tão pouco a isso. Eu não entendo então o que se refere a essa condição ao Criador. O Rav diz, essa é a nossa raiz comum, Moshe. Mas falar com o anseio ao Criador, nós somos iguais? O Rav, não. Unicamente ao alcance a Ele. E que sai aí a possibilidade de chegar a Ele, todos têm essa capacidade ou há talentos especiais em cada um? O Rav, não. De onde vai ser assim? Nós temos nesses nossos estudantes, e eu espero que eles sejam maiores que eu, mas também há os menores. O Rav diz, não. A todos os tipos de pessoas diversas. Somente quando nós alcançamos o Criador, nós alcançamos essa igualdade. Do contrário, não. Nós não somos iguais. Somos, entretanto, escravos. Svinka, você lança todo tipo de ações, Moshe. Então, na escravidão, somos todos iguais? O Rav diz, quando você atua por debaixo, ou melhor dito, quando você atua no sistema de forças, mas debaixo desse sistema de harmonia, sim, há uma escravidão. Moshe,
Nós também, hoje em dia, nos preenchemos desta inspiração pelo ego. Boris, nós terminamos já o tempo deste programa. E o Raul diz, há uma atividade importante e nós estamos preparando para o Congresso da Itália, em Roma. Será em 3 semanas que se levará ao fim e eu espero que seja um congresso muito exitoso. Um grupo competitivo, bom, muito bom, que se comem uns aos outros, mas ao mesmo tempo eles fazem esforços para unir-se. E espero que nos levem ao seguinte grau, e depois disso, e depois do congresso que eu vou em Cazaquistão e em Roma, e depois há outros congressos que houveram, né? E espero que todos nós consigamos nos encontrar nesses congressos e que sigam fazendo suas perguntas. Enviem essas perguntas aos amigos e também sugiram aos amigos temas interessantes. Até lá, amigos.